Sejam muito bem-vindos ao Mundo de Amanhã. Eu sou o Jean-Claude. Eu vou guiar você e trilhar esse curso que se chama Do Colapso à Transição. E hoje vamos começar com a primeira aula, uma primeira aula de 10 aulas. E a primeira aula chama o Antropoceno. No Antropoceno já vamos começar a explicar o que isso significa. Mas antes de começar, eu queria apresentar para vocês alguém que nunca apareceu nesse tipo de curso, que nunca chamamos para nenhum tipo de reunião, que nunca recebeu um convite para qualquer tipo de encontros, seminários, palestras, mas que é sempre presente, que é muito importante. Eu convido hoje na tela a Blue Marble, o planeta Terra. Essa imagem não é qualquer imagem, é a imagem mais famosa da história da fotografia. Essa fotografia é para fotografia, o que a Mona Lisa é para a pintura. A mais famosa, mais reproduzida, mais conhecida, mais impressa, quebra todos os recordes. Essa imagem foi tirada pela expedição da NASA ao Apollo 17 em dezembro de 72. E quando essa imagem apareceu e ficou famosa, então a reação de todo mundo foi primeiro dizer que a Terra é redonda. Parece meio óbvio, mas a gente sabia por cálculos, mas dessa vez ficamos sabendo por experiência, vendo. Segunda coisa que veio de dizer que ela é azul. Também parece óbvio, mas agora a gente sabe que a Terra é azul. Terceira coisa é que ela é linda. De fato, essa imagem dessa bola azul perdida no cosmos, né, parece, ela é muito bonita. E a quarta, que talvez um pouco mais inesperada, é que ela é frágil, que ela é vulnerável. É isso o sentimento que descrevem os astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional, e eles descrevem isso como chamamos isso de overview effect. O overview effect, tipo a visão geral, é que eles ficam muito tempo, né, olhando para o planeta Terra. Eles fazem 17 vezes a volta por dia em volta da Terra. Passam por inverno, por verão, hemisfério sul, hemisfério norte, por oceanos, por florestas. Eles passam o tempo todo para todas essas sensações e eles ficam com o sentimento que dentro da Estação Espacial Internacional eles têm poucos recursos, têm que tomar cuidado dos recursos e que têm que trabalhar juntos para sobreviver, e eles ficam com essa mesma sensação sobre o planeta Terra, né? É importante cuidar dos recursos, é importante trabalhar juntos se a gente quiser cuidar desse pontinho azul flutuando no universo. E essa Terra tem 4,3 bilhões de anos. E agora você está falando, se eu começo essa conversa 4,3 bilhões de anos atrás, a gente vai demorar bastante. Então vou dar um salto quântico muito grande e falar de um momento que apareceu o milagre que chamamos de vida. A vida apareceu e, no que nos interessa, na forma de um ser, uma criatura que estava assim meio andando de quatro patas, que conseguiu a ficar em pé e que, ao longo de todo um processo de evolução, se tornou eu, tornou você, tornou qualquer pessoa que você cruza, já cruzou ou vai cruzar toda a sua vida, faz parte dessa espécie que chamamos você de Sapiens. E o Sapiens, ele chegou na Terra apenas 300 mil anos atrás, que comparando com os 4,3 bilhões é nada. Mas para nós, nossa escala humana, 300 mil anos é muita coisa. Durante 300 mil anos, o Sapiens estava vivendo, caçando, colhendo em poucos vilarejos nômades. Foi assim que ele conseguiu, estava ocupado fazendo isso, basicamente ele estava ocupado sobrevivendo. E ao longo de 300 mil anos, ele conseguiu um salto de tecnologia imenso para chegar nisso. Para chegar um pouco de agricultura, para chegar numa carriola que ia levar alguns bens, alguns produtos de um lugar para outro, até conseguir um lindo barco, né, tipo uma caravela, né, movido a vento, que conseguiu atravessar o oceano
conseguiu um moinho para fazer um pouco de energia e conseguiu fazer um vilarejo com fortificações já, alguma coisa séria. Então, entre esses sapiens e esses sapiens, existe uma mudança já muito grande de tecnologia. Mas isso é absolutamente nada comparando com o que é para vir. Porque o que aconteceu nesse momento chama Revolução Industrial. O Sapiens foi esperto o suficiente para criar máquinas e essas máquinas foram fazer o trabalho no lugar dele. E essa carriola que a gente viu se transformou no outro tipo de carriola muito mais potente, né? Com um motor muito mais rápido que podia levar muito mais bens para muito mais longe, muito mais rápido. A evolução é incrível entre essa carriola e essa carreta aqui. Da mesma maneira, essa agricultura, esse homem trabalhou no campo, de repente trouxe essa máquina para trabalhar para ele. Aí é outro nível, muito mais rápido, muito mais campo podendo trabalhar, muito mais produção, produtividade, quantidade, outra escala. Esse barco lindo, né, esteticamente uma perfeição, e que já é muita tecnologia, foi transformado nesse cara aí, que quando se trata de levar bens de um lado ou outro do oceano, vamos combinar, é muito mais rápido, ele é muito mais forte, ele é muito mais bens para poder carregar, enfim, mudamos totalmente de escala. E esse moinho que fazia um pouco de energia, o bonitinho, até que é gostoso de ver, né, de visitar, vira quase uma curiosidade, se transformou nesse tipo de usina para fabricar energia aí, mudamos totalmente de escala. E esse vilarejo fortificado, bonito, se transformou nessa metrópole. E essa mudança aconteceu em 200 anos apenas. Desde a Revolução Industrial 1820, para dar uma data precisa, claro que não aconteceu nessa data, mas basicamente em volta dessa data, em 1820 até hoje, 200 anos, mudamos totalmente da escala. E nossa Blue Marble, né, nossa linda planeta azul, realmente foi totalmente dominada por Sapiens, que colocou seu pé em qualquer canto. Não tem um ponto branco no mapa hoje da Terra inteira, porque o homem pisou. E isso tem um nome, chama Antropoceno. Antropos em grego significa homem, Antropoceno, e a era geológica, onde o principal fator de mudança do sistema Terra é o ser humano. Isso é muito importante lembrar. O Antropoceno é a era geológica, entre aspas, onde o principal fator de mudança no sistema Terra é o ser humano. Antigamente era terremoto, era vulcão, era placas tectônicas que mudavam. Hoje, o ser humano é o principal fator de mudança de todo o sistema Terra. E o Sapiens, que chegou 300 mil anos atrás, quando inventou essas máquinas que conseguem trabalhar, então transformou numa nova versão do Sapiens que chamamos de Homo economicus. Homo economicus é um Sapiens que é fissurado em crescimento, ele não para de trabalhar, o que ele quer sempre é dinheiro, ou o que lhe diverte é consumir. Esse é o Homo economicus, que é o Sapiens que vingou na Terra hoje. Sou eu, Homo economicus, e você que está me assistindo também, você é um Homo economicus. Qual é o pilar de sustentação do Antropoceno? Como isso aconteceu? Claro que tem tecnologia, claro que tem todas essas máquinas que fazem o trabalho, mas todas essas máquinas, elas funcionam todas com base de energia barata e abundante. Vamos ver isso com um gráfico. Olha, esse gráfico é muito importante entender bem. Se você pega no começo do século XIX até hoje, você vê o consumo de energia. E aí, nesse gráfico, você vê várias coisas. Primeiro, sempre que teve uma nova fonte de energia, ela não substituiu a outra, ela sempre adicionou a outra. Energia sempre vem se adicionando. Segundo ensinamento desse gráfico muito importante, 80% da energia consumida hoje é o que chamamos de energia fóssil. Aqui, carvão,
petróleo e gás. Se você junta essas três fontes de energia, que chamamos de energia fóssil, essas três representam mais de 80% da energia hoje. Essa energia ficou disponível, ela ficou abundante, ela ficou barata, e foi isso que conseguiu sustentar o antropoceno. Então, as principais consequências do antropoceno são duas. Uma boa, uma ruim, né? Vamos sempre ter um pouco das duas lados da moeda. Então, qual é a boa? A boa é que o aumento de consumo de energia trouxe melhorias imprecedentes de condições de vida do ser humano na Terra. Realmente, depois que conseguimos ter máquinas fazer um trabalho, tudo melhorou. E isso pode ser também explicado através de um gráfico, e esse gráfico é a pobreza, a parte da população mundial que está dentro da pobreza. Teria vários gráficos, mas eu escolhi esse porque ele mostrou que desde 1820, Revolução Industrial, até hoje, a quantidade de pessoas que estão na pobreza diminuiu drasticamente. É isso com a população aumentando bastante. Significa que o fato de conseguirmos máquinas movidos à energia fóssil, conseguimos trazer uma escala de produção que fez que todo mundo se beneficiou. Todo mundo, entre aspas, mas muita gente se beneficiou. E hoje, se fosse 200 anos atrás, eu não estaria aqui frente da câmera explicando a vocês o antropoceno. Eu estaria no campo plantando mandioca, como todo mundo fazia, né? Agora temos máquinas fazendo isso para nós e eu posso estar aqui frente à câmera dando aula para vocês. Então isso é a consequência boa do antropoceno que não podemos esquecer. Trouxe melhorias de vida incrível no sistema Terra. Melhoria da esperança de vida, melhoria da mortalidade infantil, mortalidade da taxa de pobreza, enfim, muitas curvas mostram uma melhoria realmente significativa. Mas temos também uma má notícia. Essa má notícia já sabíamos quando vimos a imagem do Blue Marble, é que a Terra tem limite. E olha só, para todos esses gráficos que tem aqui, isso é o selfie do antropoceno. Todas as curvas ficaram, no começo, tranquilas, assim, meio que planas, e de repente, todas as curvas sobem de uma maneira muito forte. E isso tem um nome em matemática, esse tipo de curva chama exponencial. Então, se você pega uma curva que vai ser o uso de água, você viu que começa abaixo e de repente sobe. Se você pegar transporte, começa abaixo e monta. Se você pega captura de peixe, e captura e consumo de peixe, olha essa exponencial. Enfim, todas as curvas, você pode pegar todas as curvas de qualquer assunto, ela tem essa cara exponencial. E principalmente muda a curva quando começa a subir muito forte em 1950. Tem que lembrar dessa data porque tem um nome, chama a Grande Aceleração. Então lembrem-se, em 1820 a Revolução Industrial, 1950 a Grande Aceleração. E temos três curvas que resumem quase tudo. Olha só essas três curvas. A primeira é a curva do PIB mundial. Olha o PIB mundial. Começando em 1820, Revolução Industrial, terminando hoje, 2022. No caso, essa termina em 2018, mas não faz diferença. E você vê que a partir de 1950, a curva sobe de uma maneira muito forte. Isso é o PIB mundial. O PIB mundial ficou baixo e fraco quase desde que o Sabian chegou. De repente, em 1950, todas as máquinas já bem organizadas, bem montadas, toda a energia fóssil abundante e barata, fez que mudamos totalmente de escala e o PIB mundial aumentou incrivelmente. Segunda curva muito importante é essa curva que já mostrei de energia. Então, de novo, a partir de 1950, grande aumento de consumo de energia, porque acompanha o PIB, porque todas as máquinas servem para produzir, seja produzir PIB, fazer produção que alimenta o PIB, e tudo, de novo, baseado a energia fóssil para mais de 80% da produção de energia. E terceira, e talvez mais clara, curva de todas as exponenciais é a curva da população mundial. Olha só, essa curva
exponencial incrível. Começou quase no zero, no caso aí 10 mil anos atrás, e aí estava com muito pouca gente. Em 1803, pela primeira vez, o mundo atingiu a marca de 1 bilhão de sapiens. Depois, em 200 anos, passamos a 8 bilhões, que vai acontecer no fim do ano 2022. 300 mil anos para chegar a 1 bilhão, 200 anos para chegar a 8 bilhões. Então, isso é um pouco a história a narrativa do antropoceno, que é esse crescimento infinito, esse crescimento exponencial. Então, a questão que a gente faz hoje é que, um pouco para resumir esse curso, como que podemos lidar com essa exponencialidade? Então, olha só, vou te dar uma outra ilustração. Imagina isso, que é uma lagoa. E você viu que lá tem uma Vitória Régia, lá que está pequenininha. E digamos que essa Vitória Régia, ela cresce, ela dobra de tamanho todo dia. Então, no primeiro dia, ela está pequenininha aqui. No segundo dia, ela aumentou um pouco. No terceiro dia, ela dobrou o tamanho, mas ainda é bem pequena. O quarto, o 5, o sexto dia, ela está pequena. Ninguém se preocupa muito. De repente, o sétimo dia, ela está começando a ficar grande e ela dobra. Aí, de repente, todo mundo fica, nossa, peraí, tem uma Vitória Régia que está crescendo e se ela domina tudo, vai tirar a luz da lagoa, com certeza vai atrapalhar a vida dentro da lagoa, vai atrapalhar a vida dos peixes, dos outros plantas que estão lá dentro, de repente vai matar a nossa lagoa. Aí começa a pensar, só que passa mais um dia, pegou metade do tamanho da lagoa. E aí continua a pensar, só que o dia seguinte, ela dobra de tamanho e o dia seguinte, ela cobriu a lagoa inteira. Vocês lembram como no começo estava devagar, mas quando fica exponencial, o crescimento fica absolutamente incontrolável. Daí a pergunta que a gente faz, como sustentar um crescimento infinito em um mundo finito? Como podemos sustentar isso? E isso vai ser o tema dos nossos próximos cursos e principalmente o próximo, que vai entrar mais em detalhes sobre esse tema de energia. Como estamos de energia? Podemos sustentar um crescimento infinito no mundo infinito com as reservas de energia que a gente tem hoje? Isso vai ser para a próxima aula. Muito obrigado.